situação que se coloca para este réu Aécio. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos como juiz natural definido, eu, agora aposentado, primeira instância. Espero em Deus não que eu cometeu um crime, mas se cometê-lo, serei julgado por qualquer um pela primeira instância. Diferente são os parlamentares, que eles se colocam na posição de julgamento em instância única. Qual seja, o deputado senador, ele sabe que ao assumir a ser diplomado e assumir a sua cadeira no Congresso Nacional, ele estará sujeito à jurisdição deste tribunal sem recurso. Mas os demais não. Os demais têm direito aos recursos elencados em o nosso ordenamento jurídico processual. Esse direito está sendo suprimido ao réu Aécio e suprimido a todos os demais, senhor ministro Alexandre de Moraes, todos os demais réus destas ações que estão tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal. Aqui temos vários advogados dos processos de hoje, mas vários outros que estão aqui no plenário que manifestam a mesma posição. Senhora ministra presidente, qualquer pessoa na rua que a gente conversa, no borracheiro, na padaria, elas falam com tranquilidade por que essas pessoas estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal. Eles são deputados, são senadores. Então é importante que vossas excelências entendam que esse julgamento causa perplexidade. Além de tomar o tempo desta corte, senhor ministro Zanin, recém-chegado, cumprimento, não é? Para as questões relevantes do país. Veja, vossas excelências passaram aqui uma manhã para julgar 2 processos, quando poderia julgar processos outros de relevância, de repercussão para o país inteiro. Que lapada. Então, isso tem que deixar bem claro, bem assentado, de que esta corte, os senhores hão de refletir que não é razoável trazer este julgamento para dentro deste tribunal. Prosseguindo, quero dizer, senhor ministro Alexandre de Moraes, que a defesa, em várias oportunidades, arguiu a suspeição de vossa excelência. Inclusive, cita trechos colocados por vossa excelência no respeito à denúncia como fundamentação. Mas nós temos que ser fiel aos fatos, à realidade. A defesa não usou o procedimento adequado dos artigos 277 e 278 deste regimento interno, portanto, eu não vou me alongar nessa matéria, porque ela não tem o pressuposto básico. Mas entenda, vossa excelência, que a defesa, o Aécio, entendem que vossa excelência é suspeito para julgar esse caso, e vossa excelência pode fazê-lo a qualquer momento que a suspeição for o íntimo, o julgador pode a qualquer momento dizer eu sou suspeito por tudo que aconteceu e fazê-lo. Então, eu apelo a vossa excelência o faça agora, antes de iniciar o julgamento propriamente dito. A denúncia traz a grande contexto de todo esse processo, que é o famoso crime multitudinário, que nós temos lá no artigo 65 do Código de Processo Penal como atenuante, no 62 como agravante, mas esse é o grande mote. E coloca da seguinte maneira a denúncia: que o acusado, unindo-se à massa, aderiu aos seus dolosos objetivos de auxiliar, provocar e insuflar o tumulto, com o intuito de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Continua dizendo que a adesão denunciada ao grupo criminoso se deu com ânimos de estabilidade, de permanência, pois os ataques às sedes dos 3 poderes tinham por objetivo final a instalação de um regime alternativo de governo, produto da abolição do Estado Democrático de Direito. Pois bem, aqui a acusação do Ministério Público começa a ruir. Porque nós estamos tratando do crime multitudinário, esse é o mote. Inclusive, no recebimento da denúncia, o eminente relator traz vários autores falando sobre o crime multitudinário e cita, por exemplo, a questão do estádio de futebol, que todos naquela euforia praticam diversos crimes e não há necessidade de individualização da conduta. Pois bem, na denúncia aqui desse processo, o ministro Barroso, do presidente desse tribunal, o Ministério Público esquematiza, dizendo, olha, há um núcleo intelectual, há um núcleo financiador, ao núcleo executor, que é o 4º núcleo que está o acusado, e ao núcleo das autoridades de Estado que se omitiram. Veja, ao colocar Aécio dentro de um núcleo determinado, que ações com estabilidade, como disse o eminente subprocurador-geral da República, ele está colocando que ele tinha uma missão específica dentro dessa organização criminosa que permanentemente estável estava instalada para a derrubada do poder, para o famoso golpe de Estado. Diz mais a denúncia, que em data incerta, mas iniciada ao menos a partir de 30 de outubro, milhares de pessoas de forma armada associaram-se. Então, o Ministério Público, no seu entender, tem os dados que colocam o Aécio dentro deste processo como membro de uma organização criminosa cuja missão era executar, recebendo a ordem do mentor intelectual, o financiamento de quem possivelmente financiou
essa tentativa de golpe de Estado e as autoridades omissas. Então, ele tinha uma missão específica. Se ele tinha uma missão específica, caberia ao Ministério Público, Data Vênia, dizer a missão do Aécio foi esta. A citação dos 300 e poucos reais que ele fala que doou, na verdade, nada mais fez do que pagar a sua passagem para vir a Brasília. Não há nos autos nenhuma prova que a Aécio tenha recebido um centavo de qualquer pessoa, que tenha passado um centavo para qualquer pessoa. Pois bem, vem a denúncia e coloca 3 fotos. E colocou, segundo os advogados me informaram, em quase todos os processos, 3 fotos. Greve geral, tomada de poder, comunicado, na denúncia do Aécio. Mas essas fotos, senhores ministros, senhoras ministras, não foram encontradas no celular do Aécio. Essas fotos são como essas faixas que estavam nas ruas, por todos os lugares. Não tem qualquer vinculação do Aécio com a responsabilidade dessas fotos. Em seu celular não foi apreendido esse material recebendo ou repassando, e poderia até ter recebido. Eu recebi muitas coisas do meu celular, que aliás vai ficar aqui à disposição do tribunal quando eu terminar a minha sustentação oral. Não há qualquer vínculo do Aécio com esses fatos. E já que estamos falando do Aécio, é bom já dizer de plano que foi referido pelo ilustre procurador do inquérito de São Paulo. O Aécio foi funcionário da Sabesp, eu já falei com a Aécio várias vezes, a Sabesp em São Paulo, quase 30 anos, ininterruptos. Síndico do bloco onde ele morava, com 80 apartamentos, são 250 moradores mais ou menos, por 8 anos. E no dia seguinte à eleição teve essa desavença com este morador, mas aí já coloca como sendo um elemento perigoso, senhor ministro. Essa afirmação, eminente procurador, ela não é razoável. Até porque inquérito policial não serve para antecedente de ninguém. Alguém pode ir à delegacia e falar o que quiser, de qualquer um de nós aqui. O delegado é obrigado, aliás, nem precisa. Ele pode fazer uma ocorrência online e dizer aconteceu isso. Agora, vai colocar como sendo uma pessoa perigosa, violenta por conta desse fato? Em absoluto, isso não pode ser considerado por essa egrégia corte. Digo mais ao senhor, Aécio, estou falando aqui, mas estou falando com o senhor, que deveria estar aqui ouvindo, que eu quero trazer essa denúncia também aqui para o tribunal. Nossa. Esse cidadão está 8 meses preso, sem nenhum contato com família. Por quê? Porque a sua família, senhores que nos assistem, não foi vacinada. Não tem cartão de vacina, tão famoso cartão de vacina nesse país, não tem cartão de vacina, mas tudo bem, não pode ir ao presídio, ok, a regra do presídio. Foi pedido que houvesse um contato online, como é feito agora, à distância, como tantos fazem. Não pode, isso foi negado pela Vara de Execuções Penais, não foi pelo seu ministro relator, tem que ser dito, não é? Não pode, porque para preencher o cadastro, para falar com a família, precisava ter o requisito, cartão de vacina. Se não colocar no formulário, tem o cartão de vacina, não pode ver a mulher e os filhos. Isto é, senhora presidente, uma tortura psicológica, a meu sentir. A prova contra Aécio são essas 3 fotos que estão aqui e os vídeos que vamos mostrar, pelo menos estava sendo tentado aqui, mostrado quando eu cheguei nesse plenário. Golpe de Estado. Tentar dar o golpe de Estado sem arma. As armas que nós temos aqui, nesse processo, são canivetes, bolinhas de gude, machado, é isso. São as armas para o golpe de Estado. Colocado, deixando claro que não tinha nenhum quartel de prontidão. Quem iria assumir o poder se houvesse o golpe de Estado? Qual era a unidade que estava preparada para assumir? Não tinha militares sequer para proteger o Palácio do Planalto, não é isso? A Guarda Presidencial não tinha sequer o efetivo suficiente para proteger o Palácio do Planalto, mas a denúncia diz aqui que o Aécio, com essa sua estabilidade, com armas impróprias, munido de armas impróprias, arremessava contra os policiais, objetos contundentes. Veja, senhores ministros, ninguém discute que houve depredação do patrimônio público. Ninguém discute que houve violência para quebrar vidraças, entrar nos prédios públicos. Mas cada um lhe é dado, a cada um, o julgamento conforme a medida da sua participação. Essa é a regra do artigo 29 do Código Penal. A coautoria, a responsabilidade é na medida da sua culpabilidade. Mas nós estamos tratando aqui de uma situação em que alguém que estava na rua, em toda essa euforia, o outro quebrou, quem estava lá na rodoviária, se tivesse matado alguém também ia responder por homicídio. Isso não é razoável que possa acontecer. O presidente da República estava em Brasília? Não estava em Brasília. Havia alguém para dizer, olha, estou tirando da cadeira. Nós tivemos recentemente um golpe de Estado no Níger. Os militares chegaram lá, tiraram o presidente, fizeram no refém e assumiram o poder. Isso é um golpe de Estado. Agora, senhores ministros, será que nós vamos escrever na história que houve uma tentativa de golpe de Estado sem armas? Tentativa de golpe de Estado sem armas. Com a pessoa armada. Alguém tem um fuzil? Se era organização criminosa, era muito fácil pedir emprestado para o PCC ou para o Comando Vermelho ou qualquer outra dessas organizações, que são organizadas, sim, são tão organizadas que o Estado não consegue impedi-las de caminhar e caminhar bem financeiramente. Alguém trouxe um fuzil para Brasília? Alguém trouxe? Naquele povo que estava ali no dia 8 de janeiro? Não houve. Houve
o impedimento de funcionamento dos poderes? Qual poder deixou de funcionar por conta da ação que houve desse prédio nos demais prédios? Esse Supremo Tribunal Federal estava em recesso, o Congresso estava em recesso, o Presidente da República, no dia seguinte, fez reunião com Vossas Excelências, lá no Palácio do Planalto, saíram todos, caminharam até aqui, Supremo. Houve um só dia que os poderes não funcionaram? Nem um só dia. O Ministério Público diz, olha, mas houve necessidade de repor. Claro, houve dano, quebrou. É claro que houve um período para recompor todo esse plenário, que ficou lindo, aliás. Não é? Houve um tempo para isso, mas impediu algum dia de funcionar? Os senhores ministros estavam aqui em Brasília, aqui no prédio? Parece-me que não. Tinha algum deputado no prédio um domingo. Um domingo. Não é razoável dizer que houve tentativa de impedir o funcionamento dos poderes. Com relação ao dano, isso é indiscutível. Com relação à destruição ou danificação de material cultural protegido, a denúncia não diz qual. A denúncia fala de dano, mas não diz o que foi destruído, protegido. A conduta do Aécio, a doutora Juliana vai mostrar aqui para os senhores já. O que temos contra Aécio, concretamente, só isso, não existe mais nada. Não existe mais nada. 2 vídeos que foram encontrados em seu celular, e um vídeo que saiu na imprensa, mas não foi encontrado em seu celular. O que disse um dos vídeos? Na rampa do Congresso Nacional, seu relator, eu ia pedir, senhores ministros, que antes do iniciar o julgamento, que Vossa Excelência, se não tiver a oportunidade, visse os vídeos. Mas quando eu cheguei aqui, senhora ministra, estava passando um dos vídeos do Aécio. Então eu creio que o eminente relator deverá apresentar, e se não era a intenção, eminente ministro Alexandre, eu solicito a Vossa Excelência que o faça, para que os senhores vejam as 3 manifestações do Aécio. Na primeira manifestação, senhora ministra, é um vídeo de 1 minuto e 18 segundos, na rampa do Congresso Nacional, onde ele rindo com outras pessoas, rindo, olha aqui, amigos, aí manda um vídeo, a meu parente, fulano, meu amigo, minha mãe, nós estamos aqui, que alegria e tal. Aí ele diz o seguinte, nesse vídeo que estava passando, aos 34 segundos, aspas, Supremo é o povo, 5 vezes, Supremo é o povo, quem manda no Brasil é o povo, fecha aspas. E aos 58 segundos ele diz, caramba, os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí não, rindo. Após ele fala que vai tomar banho no espelho d'água. Esta é a ação do Aécio. Vocês vão verificar o ânimo descontraído que ele está ali em cima daquela rampa do Congresso Nacional. Nenhum ânimo de violência. Dentro do Congresso, ele diz o seguinte, ele manda mensagem aos colegas de trabalho, que foi lido pelo eminente subprocurador da República. Vocês vão notar que ele está em pé, aqui, à mesa do presidente do Senado, ele está em pé, olhando e gravando e dizendo, falando com os colegas dele da Sabesp. Vossa Excelência, senhora presidente, pode constatar que é um ânimo tranquilo, de uma pessoa tranquila que está ali festejando sim, que na cabeça dele, ali era uma vitória. Está dentro do Congresso Nacional, como ele disse que o Congresso fazia necessidade na cabeça do povo, ele tinha vontade de fazer ali dentro também. Ele fez? Isso foi concretizado? Não aconteceu. No terceiro vídeo, ele está na tribuna do Senado, dizendo de forma tranquila, olha, para quem não acreditou, nós estamos aqui. Então, Vossa Excelência, verifiquem se o ânimo daquela pessoa é de alguém que acabou de praticar qualquer violência. Não praticou qualquer violência. A doutora Juliana vai trazer aqui agora sobre a prova e eu volto na sequência, senhora presidente, para fazer esse apelo aos senhores, que verifiquem os vídeos. Mais uma coisa para não esquecer depois, o ilustre procurador da República disse agora de sua fala que o Aécio foi estimulado, o que contradiz a afirmação inicial da denúncia, que ele fazia parte do núcleo executores dessa associação criminosa. Ora, se ele foi estimulado, ele não era um estimulador das pessoas, ele foi estimulado a participar, mas a denúncia diz não, ele faz parte de um grupo organizado, preparado, com divisão-tarefa para derrubar os poderes da República. E o ilustre procurador, eu até ri, doutor Carlos, quando Vossa Excelência disse no final, que para analisar tudo o Aécio era imprescindível. Aí Vossa Excelência corrigiu, digo, prescindiu, porque é no coração de Vossa Excelência sabe que é imprescindível o Ministério Público individualizar a conduta para dizer, olha, você fez isso e por isso você será responsabilizado. Senhora Presidente, senhores ministros, eu quero tratar agora do artigo 286 do Código Penal e tratar do núcleo das autoridades responsáveis por omissão imprópria trazendo a denúncia. Vou tomar sua água mesmo, né? Senhores ministros, os acampamentos em Brasília e no Brasil todas aquelas pessoas que participaram, inclusive os que estão aqui denunciados, receberam a anuência tácita dos poderes da República. Todos. Meu amigo. Os acampamentos da denúncia que, pelo menos de outubro de 2022, em Brasília, sob a responsabilidade, na área de responsabilidade do Comando Militar do Planalto, do senhor General Dutra, aquele mesmo que foi na Câmara Legislativa dizer, coloquei aqueles bobos todos dentro do ônibus para levar para a Polícia Federal. Não tomou providência. Era sua responsabilidade. Se é uma área militar e todas as unidades de Brasília são da sua responsabilidade. No dia 11 de novembro, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica fizeram uma nota pública
dizendo da necessidade de respeito, mas nessa nota colocaram uma transcrição, não citaram o artigo, mas colocaram a transcrição do artigo 359, letra T do Código Penal, onde diz que crítica aos poderes da República não constitui crime. Portanto, os comandantes militares disseram: permaneçam onde estão, que não acontece nada. Sinais dados para essas pessoas. Mas, no dia 12 de dezembro, houve a prisão do cacique Sererê, uma prisão desastrosa, porque o povo estava na rua, mas toda aquela depredação que houve foi em razão da polícia ter prendido o cacique no meio da multidão. E incêndio, depredações, tudo visto por todos. Qual a providência do Comando Militar do Planalto? Nenhuma para retirar aquelas pessoas. Vamos à frente. 28 e 30 de dezembro, o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, nomeia os novos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica a pedido do novo governo que iria assumir dia 1º de janeiro. Qual a providência que esses militares comandantes tomaram? Nenhuma! Nenhuma. Podiam ter dito aquela nota valia para os comandantes anteriores, mas hoje não vale. A omissão dessas autoridades dizendo: permaneçam nos acampamentos, vocês estão acobertados, aqui está o braço forte, é uma amiga. Essa foi a mensagem que passou. E agora todo mundo quer se focar nesses miseráveis que de boa fé estão respondendo nesses processos. Dia 12 ainda, o senhor ministro Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública, não tinha ainda assumido mais o Ministério da Justiça, mas agiu como se já fosse o ministro e disse: isso acabou, dia 1º de janeiro, tudo isso acaba. Qual a providência que ele tomou para o dia 1º de janeiro tirar essas pessoas do acampamento? Nenhuma. O ministro da Defesa, Zé Múcio, disse: deixa aí os acampamentos, até parentes eu tenho lá, isso vai se desenvolvendo sozinho mesmo. Manteve aquela posição anterior do conjunto da segurança que permitiu e incentivou a permanência daquelas pessoas. Nós vamos para frente. O Ministério Público, que hoje vem aqui fazer essa acusação, começou, porque sabendo que crimes estavam cometidos nesses acampamentos, não tomou a devida providência. Por que não foi ou não fez? Agora vem pedir 100 milhões de indenização do dano coletivo, numa tentativa de intimidar, a dizer que todas essas pessoas denunciadas, que estão presas, e as que também não estão presas, todo o sacrifício da vida vai ser levado para a lata do lixo, ralo abaixo, porque vai ter que solidariamente entrar com 100 milhões de reais para dano coletivo. Qual a coletividade que foi prejudicada? Qual lado foi prejudicado? É um lado que foi prejudicado? É isso que nós temos aqui? Esse é brabo demais. Eu vou para o eminente ministro relator, que tantas decisões tomou no âmbito do inquérito secreto 4876, porque Sua Excelência não tomou também uma providência contra todos aqueles criminosos de organização criminosa que está aqui relatado. Por que não tomou providência? Responsabilidade de quem deveria agir. E eu vou mais, senhora presidente, me causa indignação tudo isso que está acontecendo nesse país. Eu, como cidadão, estou aqui como advogado, eu sou cidadão desse país. Cada um deve ter o que é seu. O patrimônio construído por cada um é seu, trabalhou, é seu. É seu. Fato. Mas eu não posso pagar por aquilo que eu não fiz. Sobre isso aqui, eu não posso pagar por aquilo que eu não fiz. Vocês foram advogados aqui, ministro Cristiano Zanin, que aqui dessa tribuna muito bem defendeu o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não era presidente à época, defendeu muito bem porque ele queria o que era de direito para o cliente dele. Porque cada um tem que ter o que é seu, seja para agregar ou para retirar do âmbito da sua esfera de patrimônio, da sua esfera moral. Senhora presidente, senhores ministros, essas pessoas são pessoas sofridas. São pessoas que, motoristas de Uber, não pode dar sustento à sua família, porque não pode sair da sua casa com mais de 700 metros de distância ou 500 metros. Pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam a vida, familiares, enfermos, mas tudo por conta dessas ações. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderia, senhor ministro Alexandre de Moraes, para todos aqueles que estão soltos, ter oferecido a acordo de não persecução penal, mas o fez, não teria ficado aquelas pessoas todas presas. E é possível que elas tivessem aceitado, se estivesse naquela situação, estou preso, vou aceitar o acordo e vou sair, é possível, mas não. Agora, quando o Ministério Público vê que não tem prova contra essas pessoas, vem oferecer, pedir ao relator que entregue, que ofereça o acordo de persecução. Se eu fosse advogado de qualquer um deles, eu diria: não aceite. Não aceite. É indigno você confessar aquilo que não fez para obter um benefício. Eu jamais confessarei na minha vida alguma coisa que eu não fiz, a não ser sobre tortura. Talvez, senhor Alexandre de Moraes, sobre tortura eu confesse alguma coisa. Mas fora disso, ninguém vai dizer que eu vou confessar o que eu fiz sem o defeito. E nenhum brasileiro de honra, de vergonha na cara, pode confessar aquilo que não fez para se livrar de um processo. É melhor sofrer as dores da não confissão do que a vergonha de confessar aquilo que não fez. Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos, e ele disse: não vejo crime algum nesse homem, não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta: não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu dizes. E ele volta a dizer por 3 vezes: não vejo crime algum nesse homem. Mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou. Lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou um homem de falar
e depois dizer que não disse, que não aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas. Não vi no enterro, no velório de segunda pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas vocês têm que ter a consciência que vocês são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que vocês têm que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E, finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito, a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar do Distrito Federal, que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar. Presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, e finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhor presidente.